Vamos lá, cara. Agora a gente vai falar de massa e peso, tá? Professor, eu vou na farmácia medir a massa ou medir o peso, tá? Tô em dúvida aí. Cara, é o seguinte, esses dois termos aí são muito usados no nosso dia a dia, mas só que muitas vezes confundidos, tá bom? No seu dia a dia tá certo, você usa do jeito que você quiser, a palavra massa, a palavra peso, vai todo mundo entender o que você vai falar. Mas no contexto físico é interessante a gente ter um pouco de cuidado com o que a gente vai falar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a ideia de massa. Professor, o que é massa? Caras, massa é basicamente a quantidade de matéria de um corpo. Ou seja, se você reunir todos os átomos, moléculas, prótons, elétrons, nêutrons de um corpo, você vai ter a massa daquele corpo, tá? Massa, caras, tá também muito relacionado a uma coisa chamada inércia, que nós vimos aí no vídeo passado, tá? Então, quanto mais massa tem um corpo, maior a inércia daquele corpo. Ou seja, mais difícil é eu mudar o estado inercial que aquele corpo se encontra, tudo bem? Uma coisa interessante para a gente aí é que a massa ela vai ser representada pela letra M minúsculo, geralmente. Tá? E a unidade padrão, a oficial do Sistema Internacional de Medidas da Massa é o quilograma, ou seja, o kg. Mas claro, massa pode vir em grama, miligrama e aí vai, tá bom? Basta você converter e você vai ter a unidade padrão. A gente precisa de uma unidade padrão para que a gente não fique utilizando unidades diferentes, cada pessoa. Tudo bem? Professor, mas o que é o peso, tá? Caras, o peso é o seguinte... O peso, ele não é uma medida de quantidade de matéria, tá? Ele é a força da atração gravitacional que a Terra faz sobre nós, tá bom? Como assim, professor? Olha só. Aqui você tem a Terra, tá? E você está em cima da Terra, de boa na lagoa. O que é que vai acontecer? A Terra, ela vai puxar você para o centro dela, tá? Professor, é para o centro, tá ok? Então, ó, ela vai exercer uma força que nós chamamos de força peso. E essa força peso, ela é representada por um P com um tracinho em cima para indicar que é uma força, tá? E é um vetor, tudo bem? Então, ó, não importa onde você esteja, essa força vai sempre puxar você para o centro da Terra. Tá? Isso é o que chamamos de atração gravitacional, caras. A atração gravitacional, a gravidade em si, ela é uma força muito pequena. Ela só é mensurável em grandes escalas. Por exemplo, só faz sentido falar de uma força gravitacional mensurável que a gente consegue medir entre você e a Terra, porque a Terra ela tem muita massa, tá? Ah, professor, quer dizer que o peso depende da massa? Depende, cara. Quanto maior a massa, maior o peso, tá? Só que peso não é massa. Tranquilo? Bem fácil essa ideia, não é verdade? Agora, professor, tem como eu calcular o peso de uma pessoa? Tem, como você calcular o peso de uma pessoa, tá? O peso de uma pessoa, caras, é dado por uma fórmula bem simples, tá? Que é essa daqui, ó. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Você vai lembrar disso aqui simplesmente assim, ó. Paim matou uma galinha. Então, sempre que você ficar com fome, você vai lembrar dessa fórmula. Porque o Paim foi lá e matou uma galinha, tá bom? Pronto. Então, Paim matou uma galinha. Professor, o que é cada coisa aqui? Esse P, cara, é o que a gente chama de peso e é uma força. Então, se é uma força, a gente mede em newtons, tá? Esse M aqui é de massa. Então, se é massa, a gente vai medir em quilos. E esse G, cara, é o mais importante de todos, tá? Esse G é o que a gente chama de aceleração gravitacional. E nas proximidades da Terra, a aceleração gravitacional ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, qual o significado desse número? Cara, quer dizer o seguinte, que qualquer objeto em queda livre nas proximidades da Terra vai cair com essa aceleração, ou seja, a cada 1 segundo a velocidade dele vai aumentar 10 metros por segundo ao quadrado, 10 metros por segundo, independente da massa dele, tá bom?
Depois eu vou mostrar um vídeo para você muito interessante, tá? Então, caras, ó, tem como, professor, eu montar um triângulo com essa fórmula? Tem, cara. Você basta fazer assim, ó. O triângulo é esse daqui, ó. P, M, vou botar um M minúsculo, G. Então, com isso eu consigo achar qualquer um dos três, tá? O seguinte, existe uma coisa aqui nessa fórmula muito interessante, que é a relação da massa e a relação da gravidade. Qual é? A tua massa, a tua quantidade de matéria não muda, independente de onde você esteja, tá? Você pode estar em Marte, em Júpiter, em Saturno, a tua massa é sempre a mesma. Agora, se você está em um planeta diferente, a gravidade daquele planeta ela vai mudar. Quanto maior um planeta, maior sua gravidade. Por exemplo, né, a gravidade na Lua ela é bem pequena. A gravidade na Terra é bem maior do que na Lua. Por quê? Quanto menor a massa do planeta, menor a gravidade. Ou seja, com menos força ele puxa você. Tudo bem? Então, quando você está em outro planeta, a sua massa ela não muda. Mas o seu peso muda, porque o peso depende da gravidade, tá bom? Vamos fazer uma continha aqui só para você entender melhor, tá? Olha só, na Terra a gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Digamos que você é bem gordinho e a sua massa é de 70 quilos. Então, o peso, seu peso vai ser a massa, que é 70, vezes a gravidade, que é 10, ou seja, de 700 newtons. Então, a força com que a Terra te puxa é de 700 newtons, tá? Agora, digamos que você vai para Júpiter. A gravidade lá em Júpiter é de aproximadamente 25 metros por segundo ao quadrado. Professor, qual vai ser meu novo peso? Ó, o seu peso em Júpiter vai ser de 25, vou botar aqui, a sua massa não muda, então é 70 vezes 25, tá? Então, 70 vezes 25 dá aí 100 dividido por 4, dá 7.000 dividido por 4, dá 3.500, dá aproximadamente aí 1.750 newtons, tá? Então é mais ou menos esse aí o teu peso lá em Júpiter. Professor, o que é que significa isso? Significa que lá você não vai conseguir pular tão alto, porque Júpiter vai te puxar com muita força, tá bom? Para o centro dele. Professor, agora me diz uma coisa, o que é que a balança mede? A balança mede a massa ou o peso? Caras, a balança não mede nenhum nem outro, só que aquilo que ela mostra é mais ou menos uma ideia da tua massa, tá? Ela não te dá mais ou menos uma ideia do teu peso, ela te dá uma ideia da tua massa, porque ela aparece em quilogramas, mas na verdade, a balança não mede nenhuma coisa nem outra, tá? Ela te dá uma estimativa da tua massa a partir de outra coisa que é uma chamada de força normal, que a gente vai ver mais na frente. Tudo bem?